Aqui no Canal Saúde, a gente já fez vários programas dedicados aos profissionais de saúde. Mas hoje, em meio a uma pandemia sem precedentes, mais do que nunca a gente precisa conhecer a realidade vivida por eles. Se antes da chegada do novo coronavírus ao Brasil, as condições de trabalho desses profissionais já mereciam a atenção de todos nós, agora são uma questão de controle da maior crise sanitária e econômica da nossa história recente. Um parecer técnico do Conselho Nacional de Saúde calcula que até 365 mil profissionais da área podem ser afastados, adoecer ou morrer por conta da doença. E eles trabalham hoje em plantões mais longos para suprir a ausência dos que já estão entrando nessa conta. Faltam equipamentos básicos de segurança e existem relatos de depressão e exaustão entre os profissionais. Mais do que aplausos, os nossos heróis merecem que a gente dê atenção a reivindicações antigas, que agora estão mais expostas. No programa de hoje, a gente se dedica a ouvi-los. Colocam a enfermagem como se fosse um sacerdócio. Ela tem que se contentar com os baixos salários, de forma que não se respeite nem os seus direitos de trabalhador. Para nós da enfermagem, a coisa está mais sobrecarregada porque nós somos uma linha de frente. A demanda do trabalho está ficando muito difícil, está faltando mão de obra. Eu peço que as autoridades olhem pela gente, porque herói morto não salva a vida. Conversam comigo hoje sobre coronavírus e profissionais de saúde. Jurandir Frutuoso, secretário executivo do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Eduardo Fernando de Souza, enfermeiro membro do Comitê Gestor de Crise Covid do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem. Débora Noal, doutora em Psicologia e pesquisadora da Fiocruz Brasília. E Alcindo Ferla, membro da Comissão de Recursos Humanos e Relações de Trabalho e da Câmara Técnica de Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde. O programa de hoje está sendo gravado e nós recebemos perguntas e comentários ao longo da semana que eu vou trazer para a nossa conversa. É uma guerra e um exército que está no fronte para salvar vidas. Para quem trabalha em hospitais públicos ou privados hoje, a pandemia de coronavírus expõe feridas antigas. Eles estão sendo aplaudidos no mundo todo. Galera da Rocinha, homenageando os médicos. Eles não podem ficar em casa. Trabalhadores de saúde que deixam suas famílias para lutar contra um inimigo invisível e com um único objetivo: salvar vidas. A diretora do Hospital Universitário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, afirma que desde que a Covid-19 deu os primeiros sinais no mundo, o hospital vem se preparando. Tudo foi repensado. A unidade foi dividida em duas frentes, área não Covid e área Covid. A preocupação é com o atendimento e com os 1.500 profissionais de todas as áreas que trabalham para manter o hospital funcionando. Passam pelo hospital todos os dias cerca de 7.000 pessoas. A diretora conta que existe um atendimento psicológico e que um hotel e parte do campus universitário foram disponibilizados para que os trabalhadores não tivessem contato com familiares nesse período. Mas o que mais aflige é a segurança sanitária. Hoje eu diria que é um dos grandes motivos da ansiedade em todos os serviços, porque a gente não tem uma segurança plena de que os insumos disponíveis eles vão ser repostos a tempo. Então, hoje, o nosso hospital, por exemplo, já desenvolveu uma tecnologia para reesterilizar, reaproveitar uma máscara que é de proteção extrema, que é a N95, no sentido de que os profissionais nunca vão ficar, nunca é muito, incerto, mas de que vão ter maior segurança de que vão ter esse insumo para atender na área dos pacientes infectados. Do Rio Grande do Sul, vamos para Sergipe conversar com Shirley Morales, presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, uma categoria que também está preocupada com a falta de proteção dos profissionais que estão na linha de frente.
Os aventais impermeáveis não estão sendo garantidos, o face shield, que é aquele protetor facial, também não, nem o protetor ocular. Então, eles dizem que ter a N95 é suficiente apenas nos locais que têm procedimentos como intubação e extubação de casos suspeitos e confirmados, entendeu? Então, essa não é a nossa realidade. A realidade de contaminação é que em qualquer lugar onde você tem esses procedimentos, independente se eles estão notificados ou não, como casos confirmados ou suspeitos, pode existir uma contaminação por casos assintomáticos. Segundo Shirley, isso acontece principalmente porque falta testagem para pacientes e profissionais da saúde. Nós temos uma deficiência da testagem, então os profissionais eles não estão sendo testados. A testagem dos usuários do sistema, por exemplo, só é feita nos casos graves. A gente está tendo uma série de dificuldades com relação à notificação para o coronavírus. De acordo com a Federação Nacional dos Enfermeiros, as reclamações dos profissionais da saúde são antigas e se agravam com a pandemia. Riscos de contato com patógenos, longas jornadas de trabalho, depressão, fadiga e desgaste profissional. Com a necessidade de mais profissionais atuando na linha de frente contra o coronavírus, estudantes foram convocados. A proposta é coordenada pelos Ministérios da Educação e Saúde. Na prática, os alunos dos 2 últimos anos do curso de Medicina e do último ano de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia poderão estagiar em unidades de saúde. O Ministério da Saúde é o responsável por selecionar, capacitar e direcionar esses alunos. Seja garantido, os equipamentos de proteção individual a esses estudantes. A gente tem uma preocupação muito grande, com a segurança sanitária, desses estudantes. São estudantes que não têm uma formação específica ainda para atuar no campo de prática, ainda estão em processo de formação. Mas que a gente entende que, por estarem nos últimos anos da graduação, também podem contribuir de alguma forma nesse enfrentamento. E durante esse enfrentamento, uma oportunidade única para a sociedade como um todo refletir sobre a situação desses profissionais. Colocam a enfermagem como se fosse um sacerdócio. E a enfermagem, independente, ela não pode adoecer, a enfermagem ela tem que se contentar com os baixos salários, então elas não têm condição de sustentar seus filhos, precisam ter vários vínculos, então ela precisa se conformar, porque eles são os anjos de branco, os anjos dos hospitais, e precisam exercer essas atividades, o seu labor, por apenas amor e de forma que não se respeite nem os seus direitos de trabalhador. Jurandir, Alcindo, Eduardo e Débora, muito obrigada pela presença de vocês com a gente hoje, mesmo que virtualmente, para essa conversa tão importante, nesse momento também tão urgente. Eu quero começar com você, Alcindo, trazendo essa questão dos profissionais enquanto um exército que está ali de frente para esse perigo, E a gente não escuta se dizer que eles são um público extremamente suscetível à contaminação e ao adoecimento. Eles não são citados entre o grupo de risco, no final das contas, Que dados a gente tem nesse momento sobre essa exposição e sobre a real possibilidade de a gente ter perdas de vidas de profissionais que nesse momento, mais do que nunca, nos são essenciais? Então, quero começar cumprimentando, essa pauta é de fato muito urgente e ela antecipa a urgência que nós estamos negligenciando da própria curva de contaminação e da própria curva de adoecimentos. E também cumprimentá-los por esse debate multifacetado que a gente vai fazendo, estreando essas tecnologias de convivência à distância também. Então, acho que é uma pauta bem importante. No Conselho Nacional de Saúde, nós estimamos esse valor alto de afastamentos dos trabalhadores da saúde, e é importante dizermos que quem se afasta com contaminação não são apenas os trabalhadores da área assistencial, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, mas também
os trabalhadores das áreas operacionais, da vigilância, da higienização. As estatísticas têm mostrado que metade dos trabalhadores afastados da área de saúde são da área assistencial, a outra metade das áreas operacionais, então tem um conjunto de trabalhos que são invisíveis. Nós temos mais ou menos 3 milhões de trabalhadores cadastrados no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, mas esse cadastro não inclui, no caso da pandemia, um conjunto enorme de outros trabalhadores que merecem o olhar e o reconhecimento também, que são os trabalhadores das demais áreas essenciais, porque enquanto se observa o isolamento social, que é a forma mais racional de enfrentar a pandemia, conforme tem reiterado os organismos internacionais e conforme a gente tem visto na estatística, quando relaxa o isolamento, alguns dias depois nós temos um incremento da estatística de adoecimento e de mortalidade, mas nós temos também, então, esse volume grande de trabalhadores das áreas essenciais que permitem que a gente consiga, mesmo em isolamento, mesmo em condições de isolamento, manter minimamente as condições de vida. Sobre os trabalhadores da área da saúde, é muito importante que a gente reconheça que, além do risco físico que eles estão submetidos por frente, e a linha de frente não é só o leito de UTI e o hospital, a linha de frente também é a atenção básica, os pontos de atenção territorial que nós temos e que são bem importantes que eles sejam mobilizados nesse momento, são a melhor estratégia do Sistema Único de Saúde para evitar a sobrecarga e as ações, digamos, de prevenção da gravidade e do contágio. Esses mesmos trabalhadores têm uma dupla inserção, porque além de estarem no ambiente de trabalho, eles têm familiares, eles eventualmente são responsáveis. Então, no vídeo, no depoimento da diretora do Hospital Universitário de Santa Maria, mostrou um pouco essa dimensão. Quer dizer, em algum momento nós temos visto trabalhadores alterando a sua residência para lugares mais protegidos para evitar o risco de contágio dos seus familiares. Então, esse processo é de uma complexidade muito grande e, no caso brasileiro, as estatísticas estão mostrando que não são os 4 a 12% que tínhamos antes da estatística internacional de trabalhadores em saúde que contaminam. Nós temos um volume muito maior e, em boa medida, provavelmente por conta dessa descoordenação que nós temos visto na capacidade de resposta brasileira, onde se tem disputa de enunciados negligenciando a gravidade da doença. Deixa eu segurar um pouquinho, porque deixa eu te segurar um pouquinho, porque a gente vai falar sobre tudo isso ao longo do programa, Alcindo, e também já trazendo aqui mais outras questões para misturar aí nesse caldeirão, porque o assunto, ele realmente é complexo, como você acabou de dizer, né? Eduardo, a gente vê a diretora do hospital falando inclusive em reaproveitamento de materiais que deveriam ser descartáveis. A gente está indo para essa situação realmente extrema. Qual é a realidade que se põe hoje de forma ampla, né? Qual é o panorama que a gente tem hoje nos hospitais brasileiros, sejam públicos ou privados? Bom, o Conselho Federal de Enfermagem, ele montou um gabinete de gestor de crise realmente para cuidar da nossa classe trabalhadora, nossos profissionais de saúde. Até o primeiro momento, nós criamos um observatório de enfermagem e até o dia 20, agora a nossa última estatística, nós temos mais de 5.716 profissionais afastados do serviço por N motivos, inclusive a evolução ao óbito. A questão do reprocessamento de EPIs, então, o quê? O Brasil ele está utilizando alguns meios que foram feitos na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. E nós estamos observando o quê? Uma grande diferença nessas ações, principalmente no que tange a questão sanitária de equipamento de proteção individual. A Anvisa ela lançou uma nota técnica que nós podemos reaproveitar principalmente a máscara N95 até 30 dias, mas não é só reaproveitar e reprocessar, nós temos que saber acondicionar esse equipamento, porém, prevendo o quê? Prevendo uma falta no mercado para compra e a dificuldade que estamos tendo, algumas instituições, nós temos hoje mais de 4.800 denúncias de profissionais de todo o país denunciando falta de EPIs e EPIs inadequados. Porém, nós observamos também o quê? Que
além dessas denúncias, está contaminando os nossos profissionais de enfermagem pelo material de má qualidade, pela falta dele e até mesmo pela não saber como utilizar esse equipamento de proteção individual. Então, é uma preocupação do Conselho, sim. Hoje, nós temos a missão de mapear em todo o país, com um olhar macro-regional, todas as necessidades que tangem a enfermagem, que é a maior força de trabalho frente a essa batalha do Covid-19. E estamos fazendo todas as ações necessárias, inclusive judiciais, para garantir a qualidade da assistência, a segurança do paciente e principalmente a segurança dos nossos profissionais de enfermagem. Boa sorte nessa empreitada, né? Porque vamos precisar disso mais do que nunca. Jurandir, nunca foi fácil ser gestor em saúde pública ou privada, mas nunca foi fácil. E nesse momento me parece que os desafios da gestão estão aí expostos, né? Mais do que nunca. Como é que você visualiza esse momento para o gestor? Qual é o principal desafio, na sua opinião? Eu queria só dizer o seguinte, que esse quadro que está pintado aí pelo Arlindo, pelo Eduardo e com certeza também será feito pela Débora, é um quadro real que, ao nosso ver, é muito complicado pelo fato de você poder perder força de trabalho. Primeiro, por adoecimento. Segundo, por medo. As pessoas têm limite para a tolerância e têm limite para segurar uma postura de permanecer ali enquanto se mede o risco crescente a toda hora em sua busca. O problema da insegurança do trabalho hoje, por falta de EPIs, ele espelha apenas uma realidade que vem de antes. Nós estamos pagando a conta de não termos estruturado o sistema de saúde na densidade, na dimensão que ele precisa ter para um país de 200 milhões de habitantes e que oferece um sistema único de caráter universal. Essa dor que a gente sente agora, ela está sendo ampliada, mas ela estava antes aí posta. E a gente teimava em não ver. Agora, os processos de adoecimento estão atingindo a todas as pessoas. O Arlindo foi feliz quando disse que é a enfermagem, é o médico, é os serviços gerais. Nós temos 3 secretários de Estado que estão passando pelo processo. O Pará, o Rio de Janeiro, o Ceará foi para UTI. Quer dizer, o Rio está doente, o Beltrame está, o presidente do CONAS está também ainda em quarentena porque está também com Covid. Então, é uma coisa que vai atingir a todos. Eu lamento que esse grito que está sendo dado agora, de se ter mais cuidado com as pessoas que fazem saúde, cuidado, cuidador, não tenha sido feito em tempo para que se evite o dano. Agora, o risco é esse. Nós temos no CONAS, um estudo que nós fizemos, a gente fez um estudo no CNES e separamos as unidades de saúde que estão inscritas para fazer Covid. E nós temos aí 900 mil trabalhadores diretamente trabalhando com Covid. Se vai nessa linha que o Arlindo acaba de colocar, desse percentual de contaminação que está posta, nós vamos ter aí uma queda de força de trabalho muito significativa e com dificuldade de reposição pelos fatores que estão postos aqui de maneira muito clara por todos os entrevistados. E a Débora vai ter que ter mais um cliente na linha dela, de cuidados, que é o gestor. Esses também está sofrendo muito duramente por não poder dar a resposta que precisa dar e por não ter condições de enfrentar o problema com a condição que ela precisa ter para poder ser vencida. O gestor também está colapsando. Converso com eles todo dia dessa mesinha que eu estou aqui e eu sei o drama que eles estão passando por não poder dar a resposta necessária à população. São os heróis sob alta pressão, né, Débora? Eu queria que você me trouxesse essa questão que chega aí na parte da psicologia. Você já tem conhecimento de uma relação de aumento das questões voltadas para a saúde mental dos profissionais de saúde nesse momento? Sim, com certeza, Carla. Então, bom dia a todos os meus colegas, né? Muito obrigada pelo convite. Esse tema nos é muito caro, né? Porque, primeiro, quando a gente pensa, né, em saúde mental, atenção psicossocial numa pandemia, é importante ter em conta de qual é o grande diferencial de um trabalhador que já está, por exemplo, já da urgência e emergência, já tem esse tipo de trabalho, né, na rotina. Qual é o grande diferencial para esse tipo de trabalho agora numa pandemia?
Eu costumo dizer que o grande diferencial tá... Quando nós já trabalhamos, né, numa área de urgência e emergência, normalmente a emergência é do outro, é do paciente, é daquele que eu cuido. Eu estou numa outra situação de amparo, né, de tranquilidade maior e que me dá uma possibilidade de retornar para minha casa, ter dentro da minha rede, né, da minha rotina, da minha rede socioafetiva, um amparo, um suporte, o que me dá muito mais qualificação, inclusive em termos de atenção psicossocial e saúde mental, para enfrentar esse tipo de demanda. Quando eu trabalho numa pandemia, a urgência que é do outro também é minha. O medo que é do outro também é meu. Significa que aquele estado de alerta que eu estava normalmente só no meu espaço de trabalho, agora eu tenho que levar para casa, porque eu tenho que estar em estado de alerta para poder prover um mínimo de biossegurança para mim, para meus familiares também. O que significa que é como se eu abrisse várias abas, mais ou menos como um computador, né? A gente abre várias abas de trabalho, o que acaba fazendo com que o tensionamento, né, e que o sofrimento seja muito maior. Só para vocês terem uma ideia da amplitude, da dimensão disso, né? A Organização Mundial da Saúde, ela fez uma estimativa que em fases de epidemia, não estou falando de uma pandemia, né? Em fases de epidemia, a gente tem uma estimativa de que 1/3 até metade da população, a população que passa por uma situação de epidemia, ou seja, no caso do Brasil inteiro, né, passa por algum tipo de transtorno, que em geral ele é transitório, mas que se nós não atentarmos, principalmente no primeiro mês, até o fim do primeiro trimestre, faz com que essa estimativa aumente muito e faça com que a gente precise depois, a médio e longo prazo, cuidar, e a gente ainda não sabe quais são os parâmetros deste cuidado, ou seja, até onde nós precisaremos cuidar. Então, já deixo aqui um alerta, né, aí que já trazendo a perspectiva de todos os meus colegas aqui que falaram, e dos vídeos também, gostei muito dos vídeos que passaram, porque eles relatam muito, não só o que dizem as estatísticas e as estimativas, mas o que a gente já vem presenciando. Né? A gente já tem muitas pesquisas publicadas, em especial na China, né? No próprio Estados Unidos, Itália, que já vem demonstrando quais são os efeitos quando a gente não consegue cuidar rapidamente a nível de atenção psicossocial e saúde mental. Lembrando que quando a gente fala de atenção psicossocial, a gente está falando de biossegurança, protocolos de cuidado, a gente está falando de confiança no gestor e quem está estruturando essa estratégia. Isso já foi identificado, inclusive tem um artigo muito recente da China que diz que os trabalhadores chineses aceitaram ir para o front quando sentiam, né, que tinham de fato um protocolo de linha de biossegurança confiável. Isso fez com que as pessoas adoecessem menos. Então isso é importante de ver o quanto a gestão impacta, o quanto a coordenação impacta, o quanto as equipes de trabalho impactam, tanto quanto uma pandemia, né? Então, o que a gente consegue fazer para antever essa estratégia de cuidado e também de adoecimento? É importante ver que, de volta, estamos falando da questão dos equipamentos de segurança que impactam na saúde emocional, que impactam na realidade diária desses profissionais. E aí, Eduardo, a gente tem uma fala de uma enfermeira no final da matéria, muito expressiva, em que ela fala da dificuldade de testagem e do quanto isso deixa o profissional mais aflito na falta desse aparato de proteção, né? A gente tem, inclusive, relatos de escolhas que estão sendo feitas entre testar um médico ou testar um enfermeiro, ou seja, assim como se escolhe o paciente que vai receber o equipamento para salvar sua vida na UTI, está também havendo uma necessária seleção eventual para testagem de profissionais em alguns lugares, né? Como é que se lida com isso no dia a dia? Sim, então, na verdade, nós estamos passando por uma crise complexa, onde há a proporção trágica de tudo isso que está ocorrendo. E eu não posso separar categorias, nós somos equipes multiprofissionais. O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, até a senhora, os agentes de limpeza, tem que ser todo mundo uma equipe multiprofissional nessa necessidades versus recursos. Nós temos que montar uma estratégia realmente de guerra, sem vaidades, e conseguir confrontar isso daí. Então, assim, eu acho um absurdo determinadas regiões do país, profissionais de saúde, independente da sua categoria, demorar 5, 10, 15 dias para sair um resultado. Nós temos aqui, hoje, dentro do observatório da enfermagem, eu tenho 12 pacientes falecidos confirmados com Covid, outros 25 que faleceram com sinais e sintomas que não saíram até agora. Qual foi a causa da morte dele? Perdemos mais profissionais de domingo para cá que não foram contabilizados. Então, o Conselho Federal de Enfermagem, ele diverte as suas ações dentro do nosso site, nós temos ali
um link direto para denúncias por falta de EPI e más condições de trabalho, onde nós pedimos não só aos profissionais de enfermagem, mas toda a equipe multiprofissional que está nessa guerra contra o Covid, que denuncie, porque assim nós conseguimos organizar uma força de resposta de fiscalização, uma força de resposta logística, se for o caso, tanto é que nós compramos máscaras N95 para distribuir para as regiões mais afetadas. Você precisa de dados, regional... né? Você precisa de dados, né, Eduardo, para poder começar a trabalhar com isso, né? Sim, porque nós observamos que existe uma represália muito grande em cima do profissional. As gestões, as direções não informam dados fidedignos para nós, Conselho Federal de Enfermagem, ou para os outros órgãos e instituições, porque eles ficam com medo de represálias, de fiscalizações, mas eles não estão entendendo que eles estão perdendo, além da força de trabalho, eles vão ser onerados financeiramente, porque, como disse o Jurandir, nós vamos ter uma perda muito grande da força de trabalho, seja ela assistencial, com os profissionais de saúde, ou seja ela administrativa também. E isso vai causar um ônus para a instituição. Eu não tendo dados, eu não consigo, inclusive, propor às instituições federais, o Ministério da Saúde, o governo federal em si, medidas para nós contermos essa pandemia e oferecer uma assistência de qualidade e segura a todos, não só ao paciente, aos profissionais envolvidos nesse combate. Agora, tem uma outra questão importante a se colocar, né, Alcindo, que a gente está falando aqui o tempo todo de equipamentos de segurança e na matéria a gente também traz a questão dos estudantes, os formandos nas áreas de saúde entrarem nesse combate, e aí a gente também está falando eventualmente de profissionais que não são intensivistas, estão tendo que aprender a lidar com situações, né, de terminais em que você realmente precisa ter um preparo para isso. Como é que está essa questão nesse momento? Então, provavelmente essa complexidade é o que faz com que a gente faça algumas estimativas. Tu me perguntavas antes da estimativa e eu insisti em dizer que essa estimativa é conservadora. Nós temos Só recapitulando, a gente está falando da estimativa de 365 mil profissionais de saúde que podem vir a ser afastados, adoecer ou falecer nessa pandemia, né? Isso. Essa estimativa não conta esse contingente grande de estudantes que estão sendo convocados de uma forma até mesmo irresponsável, porque, veja, um estudante não necessariamente, nós temos essa crítica no ensino, o estudante não aprende situações de crise de emergência sanitária, ele aprende o funcionamento regular de um sistema de saúde. Então, essa é uma falha que nós precisamos corrigir. Jurandir já nos alertava antes. Olha, tem coisas que elas aparecem agora e que elas já estavam antes também. Então, a nossa estimativa piora com esse estudante e piora no sentido, num duplo sentido. O primeiro deles é a inabilidade objetiva de trabalhar com uma situação de pressão muito grande no trabalho, sem um processo de trabalho organizado, que é uma característica dessa guerra. A outra característica, o outro agravante, eu diria que é esse efeito pedagógico que a falta de informações ela produz. Porque essa falta de informações, como já foi comentado, ela não é uma desinformação. Nós sabemos que essa informação está subestimada, então, de tal forma que, em algum momento, ou a gente negligencia o risco, o objetivo do trabalho, ou então começa a se suspeitar de que todas as pessoas que estão à nossa volta possam estar contaminadas, assintomáticas e gerando o contágio. É o processo da falta de informação, né, Alcindo? Eu preciso encerrar esse bloco rapidamente, mas a gente volta a tocar nesse assunto. Os assuntos são muitos nesse momento. A gente tem várias participações também da nossa audiência aqui para o próximo bloco. Então, Sala de Convidados faz um breve intervalo. Não sai daí que a gente volta já. O
O Sala de Convidados está de volta conversando sobre coronavírus e profissionais de saúde. Os nossos convidados de hoje falam com a gente pela internet. Jurandir Frutuoso, secretário executivo do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Eduardo Fernando de Souza, enfermeiro, membro do Comitê Gestor de Crise Covid do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem. Débora Noal, doutora em Psicologia e pesquisadora da Fiocruz Brasília. E Alcindo Ferla, membro da Comissão de Recursos Humanos e Relações de Trabalho e da Câmara Técnica de Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde. O programa de hoje está sendo gravado e nós recebemos perguntas e comentários ao longo da semana e nesse bloco elas vão entrar nessa conversa. Em meio a uma pandemia, quem cuida de quem cuida da gente? Nas fotos, cenas de companheirismo e afeto em uma jornada dura e intensa para os profissionais da saúde. Momentos como esses têm sido poucos nessa corrida contra o tempo. A Andresa trabalha no Hospital de Urgências de Aracaju, em Sergipe. Ela diz que a mudança na rotina hospitalar foi grande e afetou diretamente a vida de todos. O maior desafio que eu estou lidando é lidar com essa questão da angústia, do medo de contrair o vírus e passar para os meus familiares. Medo de contrair o vírus, né, e não ter leitos suficientes, não ter respiradores suficientes. Então tudo isso é um misto, né, de muita coisa que passa pela nossa cabeça. A sensação nessa pandemia que a gente tem enquanto profissional de saúde é de medo, é de insegurança, de saber se a gente não vai voltar contaminado para casa, se vai contaminar nossos familiares. E nessa luta constante por salvar vidas, quem está no fronte diz que a situação está cada vez mais difícil. Para nós da enfermagem, a coisa está mais sobrecarregada porque nós somos uma linha de frente. Tá? Dentro dessa unidade nós estamos fazendo todo o trabalho de impulsão, trabalho do apoio, que é da limpeza. A gente faz o papel de enfermeiros, né, tratando dos pacientes. E temos pouco, mas temos ainda material de proteção individual, porém está tudo muito cortado. O desabafo é de uma técnica em enfermagem que atua na rede pública há 17 anos e que preferiu não mostrar o rosto. Esse traumatologista fala da preocupação com os equipamentos de proteção individual. Eu acho que, como todos os locais do Brasil, os medos e os receios são muito parecidos, né? A questão dos EPIs é uma questão mundial, né? Então, obviamente, todos os hospitais estão numa luta constante para manter estoques suficientes. O problema é que a gente não sabe quanto tempo dura isso. Através de uma mensagem de áudio, uma enfermeira que atua em um hospital particular conta que novas rotinas foram estabelecidas e preocupam a segurança de todos. No início, todos os EPIs foram entregues e ainda no VT5, que é a OMS preconizou ela para assistência de pacientes com Covid. Mas quando foi na segunda semana, o hospital estabeleceu uma nova rotina dizendo que a máscara deveria ser esterilizada. Ou seja, nós usamos na primeira semana, ela vai para uma esterilização, na segunda, terceira, somente na quarta semana, ou seja, 30 dias de uso, que essa máscara será trocada. Nossa entrevistada diz ainda que, além da falta de equipamentos de proteção individual adequados, profissionais de saúde começam a desfalcar equipes que já são pequenas pela quantidade da demanda. Na minha equipe já tem técnicos de enfermagem, temos médicos, enfermeiros que já estão se afastando. E assim, a demanda do trabalho está ficando muito difícil, está faltando mão de obra. E nesse cenário, com o aumento no número de registros e mortes por Covid-19 no Brasil, além do medo com a própria segurança, uma das principais preocupações dos profissionais da saúde é a falta de leitos. O que nós não queremos é que nós nos direcionemos e venhamos a apontar como a Itália, por exemplo, ou a Espanha, em que os médicos têm que escolher quem vai sobreviver, ou quem vai ter a chance de
ter mais condições de sobreviver, aquele que vai ter o direito ao respiratório. No relógio, na parede do hospital, já são quase 3 da manhã. Para quem está no fronte, medo e ansiedade se misturam. Dói ver no noticiário que mais um colega se foi. E a impressão que dá é que no final das contas ele é só mais um número. Eu peço que as autoridades olhem pela gente e as pessoas que são responsáveis por esses serviços de saúde olhem pela gente. Não adianta estar batendo palma, não adianta estar chamando a gente de herói sem cuidar da gente, porque herói morto não salva a vida. Muito forte essa fala desse profissional, né? Herói morto não salva a vida. A proteger a vida desses profissionais é proteger a nossa própria saúde, a nossa própria possibilidade de ir além dessa pandemia. Eu queria trazer a participação aqui da nossa audiência rapidamente. Primeiramente, um WhatsApp do presidente do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, Minas Gerais, Cláudio Miranda Souza. Ele comenta que acha que o relato mais marcante é a mudança de rotina, principalmente na atenção primária, que está praticamente focada em demanda espontânea, notadamente para questões respiratórias. E os serviços de saúde mental se adaptando, como a permanência de usuários, inclusive em crise, devido ao contato físico e às dificuldades de compreensão do distanciamento social. A gente falava justamente disso, né, Débora, no intervalo aqui a gente comentava dessa mudança de rotina e também o que os profissionais trazem ali é da presença do medo continuadamente, né? Isso, esse é um ponto muito importante. Lembrar, normalmente, como é que a gente estratifica cuidado, né? Os cuidados de saúde mental em fases de pandemia, eles são um pouco diferentes. Eu costumo dizer que a rotina, o contexto onde a pandemia ela se expressa ou ela se alastra, normalmente é uma intensificação daquilo que a gente já vive no cotidiano, né? Tanto que quando a gente consegue já conformar um sistema, um serviço que seja condizente, seja com a saúde mental dos trabalhadores ou com uma ampla estratégia de cuidado, numa fase de pandemia a gente tem um pouco mais de facilidade para cuidar, né? Então, tanto que os municípios que já têm um plano de contingência para desastres e para epidemias têm muito mais facilidade, né? Muito mais capilaridade, rapidamente consegue acessar essa estrutura. E eu costumo dizer que não é sem dor, não é sem sofrimento que os trabalhadores e os gestores passam por isso, mas é com muito mais tranquilidade, principalmente porque tem essa segurança aí de ter linhas mínimas de cuidado. Como é que a gente estratifica normalmente cuidado e quais são essas estratégias que a gente recomenda para a estabilização emocional, principalmente desses trabalhadores, né, que estão aí, né, no front, na linha de frente. Então, normalmente a gente usa uma pirâmide, que é a pirâmide do IASC, que ela vai dando algumas recomendações. Então, primeiro, para a gente conseguir produzir um mínimo, né, de sanidade, de equilíbrio, de estabilidade psíquica, a gente precisa aí, então, fornecer esses materiais, insumos de biossegurança, poder fornecer uma estrutura de saúde que seja compatível com a saúde também dos profissionais, então, com alguns espaços de repouso, espaços de descanso. Sempre que possível, a gente sugere, inclusive para gestores, que seja feito um trabalho espelhado, que a gente chama, então, pelo menos 2 atores do mesmo cargo, da mesma estrutura, trabalhando juntos. Isso dá um pouco mais de estabilidade emocional também para poder enfrentar essa epidemia, que agora já estamos, né, numa grande fase aí de pandemia. Depois, num segundo momento, né, a gente sugere que tenha informações básicas de atenção psicossocial. O que é isso? Poder informar para esses trabalhadores quais são essas reações mais comuns, quanto tempo a gente espera, e aí já deixo aqui a dica, a gente espera que de 1 mês até 3 meses, essas reações de medo, angústia, tristeza, dor, sofrimento sejam muito intensas, mas a gente espera uma rápida diminuição, principalmente quando a gente consegue estruturar políticas públicas que sejam coerentes e compatíveis com o cuidado desses trabalhadores. Então, esse é o momento de cuidar, esse é o tempo de colocar as estratégias implementadas já no território para esses trabalhadores aí da linha de frente. E já na pontinha da pirâmide, a gente sugere, então, que seja disponibilizado aí sim serviços de atendimento a esses trabalhadores, seja online, seja presencial.
E, Jurandir, eu tenho aqui também uma participação direcionada a você. Quem encaminhou foi a presidente da Associação de Câncer de Boca e Garganta, ACBG Brasil, Melissa Ribeiro. Ela conta o seguinte: os pacientes traqueostomizados respiram por um orifício aberto no pescoço, ou seja, eles são vulneráveis ao Covid-19, correto? Pois eles respiram pelo orifício e não possuem nenhuma proteção que filtre esse ar e impeça os vírus e bactérias de entrarem direto no pulmão. A portaria 400 da SAIS 2019 prevê assistência a todos os ostimizados no Brasil, mas os ostimizados respiratórios não são atendidos. O senhor tem conhecimento dessa negligência relacionada a esse público? O que o Conselho pode fazer emergencialmente para proteger essas pessoas, não só nessa pandemia, mas de todo e qualquer vírus, como H1N1? Pergunta difícil, né, Jurandir? Difícil de responder, mas eu queria voltar um pouquinho, porque eu acho que tem duas falas que foram feitas que eu tenho que recuperar. Por favor. A primeira, da questão da insuficiência de EPIs. Não é só no Brasil, é no mundo todo. Está havendo uma competição predatória a um dos mais ricos. Por exemplo, Estados Unidos, vai a China, obriga a empresa ou convence a empresa a quebrar o contrato, paga a multa rescisória e dá o preço que a empresa tem para vender e leva do EPI ao respirador. E essa insuficiência, ela leva a uma reflexão. O nosso processo produtivo da saúde tem que ser recuperado. Ele foi deixado para trás e é um ponto que tem que ser retomado logo após essa epidemia. O segundo ponto que eu queria colocar, Débora, era a necessidade de treinamento das pessoas. Não basta só ter o EPI, mas os nossos profissionais têm que ser capacitados. Por exemplo, nesse momento agora, que nós estamos aqui nesse programa, nós lá do CONAS estamos fazendo juntamente com a OPAS, um seminário também, trazendo o Zé Martinez da Escola da Andaluzia para mostrar como os espanhóis capacitaram os seus profissionais. Estamos trazendo o Hernán Sepúlveda, da OMS, para mostrar como a força de trabalho deve ser capacitada para enfrentar esse problema sem tanto prejuízo, né? E uma experiência da Paraíba, que é da Renata Vasconcelos. Esses movimentos têm que ser feitos. Hoje, quarta-feira, 22, tem uma oficina com os coordenadores de atenção primária do Brasil para mostrar que a atenção primária tem que ser redirecionada para dentro do processo organizativo do trabalho, não só ficar exposta ou trabalhando na unidade básica de saúde, aplicando uma vacina ou outra. Ela tem um papel muito maior. E se a gente organizar o serviço de saúde, tendo a APS como organizativa desse sistema, nós vamos ter menos prejuízo e mais lucro. E voltando para a pergunta da telespectadora sobre os ostomizados, é preciso cuidar. E eu acho que aí é um paciente que tem que ser cuidado seguidamente pela sua equipe de saúde da família. E esse risco tendo exposto, nós temos que dar, sim, uma resposta de como conseguir, junto à gestão, a proteção para eles. Aí eu tenho também mais uma participação aqui. A Donélia Lima mandou pelo Instagram uma pergunta para vocês a respeito das medidas sanitárias. Elas são suficientes e importantes para a prevenção? Deixa eu trazer com você primeiro, Eduardo. As medidas sanitárias, no teu ponto de vista, são importantes para a prevenção? Sem dúvida alguma, as medidas sanitárias, elas são importantes sim, porém nós temos que mudar. Acho que o Covid-19, essa situação, ela está mudando muitos conceitos no nosso país. Desde a questão da atenção primária, eu acho que nós temos que organizar o sistema. Eu acho que nós vamos ter um novo SUS a partir dessa pandemia, inclusive, porque nenhum município, nenhum estado estava preparado para uma resposta dessa. Observamos o erro da Itália, o erro da Espanha, que acharam que a sua rede hospitalar, que o seu sistema de saúde pública iria dar conta e não deu. Então, assim, medidas sanitárias, nós temos que realmente mudar a cultura da população nossa brasileira, que às vezes nós observamos assim coisas banais, coisas assim que poderiam ser evitadas e nós observamos que não tem um contraponto sobre isso. Então, nós devemos, além das medidas sanitárias, como foi dito pelo Jurandir, a questão da capacitação. Nós temos relatos hoje, não só no Brasil como no mundo, que o próprio profissional que ele tem o EPI correto, ele acaba se contaminando por falta de treinamento na hora de retirar.
querendo ou não, é uma medida sanitária. A questão de como que é feito a estratégia da saúde da família nas comunidades vulneráveis, na população de rua. Então, eu acho que tanto para o CONAS quanto com a ASEMES, com o Conselho Nacional de Saúde, vão ter muita discussão e muito material para a gente discutirmos juntos. Eu vi aí a senhora Letícia fazendo uma questão do ostomizados. Pô, quais são os cuidados? Será que alguém já havia discutido muito bem posto? E com a doutora Débora falando da saúde mental dos profissionais. Não é só ele se contaminar, é a família, é o estresse que está sendo ocasionado. Será que isso está influenciando realmente na assistência direta ao paciente? Vou pegar uma fala do Alcindo. Os estudantes, ele acabou de se formar. Nós estamos com pacientes de síndromes respiratórias agudas graves, não é qualquer pessoa para ser intensivista. Todo o sistema, e também nós temos que mudar, inclusive, o modelo do sistema de saúde. Porque esse paciente com síndrome respiratória aguda, ele pode estar entrando pela atenção primária, ele pode entrar na porta de uma urgência. Então, a questão da falta de EPI mundial, essa questão de reprocessamento de materiais, nós vamos estar vivendo um pouco mais à frente. Mas nós temos o que nos unir, como nesse momento aqui, com especialistas, e discutimos tecnicamente quais são as medidas cabíveis. A vigilância sanitária, através da Anvisa, ela está tendo notas, boletins epidemiológicos, até numa medida sanitária que o Conselho Federal de Enfermagem ele preconiza, ele está batendo muito em cima, que é o boletim 8, da página 23 a 26, onde fala do afastamento laboral. Eu tenho uma força de trabalho, eu tenho que, pelo menos, fazer uma reestruturação assistencial e administrativa no meu profissional que tem acima de 60 anos, que ele tem alguma doença do grupo de risco pré-existente, senão eu vou acabar perdendo essa mão de obra. E será que foi feito um redimensionamento? Adianta eu fazer contratação em massa se eu não tiver uma preparação técnica e psicológica para isso? E aí então, a gente chega desculpa, a gente chega exatamente na fala que eu cortei o Alcindo no final do bloco anterior, falando dessa capacitação, né, Alcindo? Porque no final das contas, parece que a pandemia vem expor as fragilidades e mazelas que existem não somente no Brasil, mas em vários países do mundo, se não todos, né, Alcindo? Yasmin, essa é uma síntese importante. O Conselho Nacional de Saúde constituiu um programa, uma iniciativa, tentando coordenar essas frentes todas, chamada Cuidar do Trabalhador e da Trabalhadora, Cuidar do Brasil. Justamente por isso, nós temos um conjunto grande de frentes, é preciso que a formação dos trabalhadores na área da saúde ela aconteça não só mudanças na formação no âmbito da graduação, as tragédias, as catástrofes, as emergências sanitárias, elas acontecem, nós não gostaríamos que elas acontecessem, elas não acontecem todo dia, por isso que elas são classificadas dessa forma, mas elas acontecem, nós precisamos nos preparar para elas, na formação, na organização dos sistemas de saúde, mas eu também gostaria de dar uma visibilidade aí à pergunta do Cláudio, do Conselho Municipal de Saúde de Varginha, que diz o seguinte: olha, essa emergência ela não acontece só na UTI e no hospital. As melhores respostas dos sistemas de saúde chamam a atenção para uma vantagem do Sistema Único de Saúde, que é a descentralização, que é a existência de secretários, sistemas estaduais e sistemas municipais de saúde, que na falta de uma coordenação maior vão criando alternativas. Mas tem um componente muito grande que a população pode fazer também, e por isso que eu me reporto à pergunta do Cláudio, que é o seguinte: a prevenção textualmente chamada da doença, as medidas sanitárias, elas dificilmente vão conseguir eficácia. Agora, elas prevenirão a sobrecarga no sistema de saúde, elas prevenirão o colapso do sistema de saúde e elas prevenirão também um problema que eu classifico como civilizatório. Além de ignorar o risco que uma parcela grande da população tem feito, nós temos visto os profissionais de saúde sendo assediados como fontes de contágio da doença. Ora, é um paradoxo, é um absurdo, é um contrassenso, porque exatamente esses são os profissionais que vão ajudar a resolver o problema. Eles têm saído
da linha de produção por contágio e por adoecimento. Bem importante entender que um profissional com a presença do vírus, ele não pode estar na linha de produção, porque ele vai ter um contato muito grande com os demais profissionais. Agora, tem um conjunto de coisas que podem ser feitas pela população para proteger os trabalhadores e as trabalhadoras, que é o reconhecimento, sim, da importância desse trabalho, e redes de solidariedade. Os trabalhadores de saúde têm famílias, têm pais idosos que eventualmente são responsáveis, eles são responsáveis pela manutenção. Então, acontece com os trabalhadores de saúde o que acontece com cada brasileiro, cada brasileira e cada cidadão do mundo atualmente. E, portanto, criar redes de solidariedade para prover compras, para prover o cuidado das crianças que não estão com escola. Enfim, tem um conjunto importante de coisas que a população precisa fazer. E se nós sairmos dessa crise com um padrão de civilidade maior, o Jurandir já falou isso, essa ideia da competição genocida por equipamentos, por visibilidade, por reconhecimento do trabalho, é péssima, mas também a dissensibilidade nas relações que nós temos no cotidiano. A importância que a participação social tem colocado no sistema de saúde não é só do acesso às tecnologias duras, aos equipamentos tecnológicos, mas é também um padrão de relação entre as pessoas diferente. E relação de consumo, né, Alcindo? As relações de consumo estão, nesse momento, em xeque, né? Em xeque, e a produção de imaginários. Veja, quando eu coloco um estudante de graduação, um estudante de medicina, numa situação que ele não tem capacidade psíquica para suportar e não tem domínio tecnológico, eu alimento nele a sensação de uma certa divindade, de um poder que ele não pode ter sobre a vida do outro. Então, a Débora está ali concordando. Eu queria que você comentasse essa fala dele, porque realmente ainda tem esse fator que eu estava aqui subestimando, de certa forma, não percebendo, Débora, mas isso é um fator extra, para além da falta de treinamento, o fator emocional desse jovem que já entra em meio a uma pandemia como essa, fazendo trabalhos intensivos, né? Sim, com certeza. Esse é um ponto muito importante, porque os grandes desastres, as emergências complexas, as epidemias, o que elas nos demandam? Nos demandam a especialidade da especialidade. Não é que nós teremos que ser todos especialistas, mas a gente tem que saber como manejar uma rotina e como trabalhar isso na fase da pandemia. Quando você acaba de se formar e você ainda não teve a experiência da rotina, e ainda é muito mais difícil você conseguir adaptar rapidamente. Por quê? Porque a agilidade, o tempo do processo nos demanda trabalhar com aquela nossa capacidade de pronta resposta. E a pronta resposta só vem quando a gente tem muita facilidade naquela demanda. Então, isso traz alguns riscos, né? Os medos acabam sendo maiores, principalmente porque a gente ainda não sabe até onde pode confiar. Então, esse eu peço, né, que, se possível, as pessoas consigam passar por um treinamento. A gente está numa pandemia, mas não é a guerra, né? E a guerra significa que a gente precisa, mesmo na guerra, a gente treina os profissionais. Eu falo isso porque eu trabalho em situação de guerra, eu trabalho em situação de grande conflito. E que fique esse aprendizado para o futuro. A gente conversava também aqui na hora do intervalo, o Jurandir falava com muita força sobre isso, né, do que a gente vai fazer para o nosso futuro. E aí a gente está chegando já na reta final do programa, eu tenho poucos minutinhos pela frente, mas eu queria dar uma passada rápida com cada um de vocês sobre a perspectiva, o que a gente pode ganhar de conhecimento, Jurandir, para levar para o fortalecimento do SUS hoje. Uma certeza, que está nascendo um SUS dentro do outro. E que, se as pessoas não sabem, é bom atentar que 98,2% dos leitos de média e alta complexidade nesse país são leitos de Estado ou leitos de município. E é impossível esses entes subnacionais, com o percentual de subfinanciamento que está posto na saúde, conseguirem manter uma saúde de qualidade num padrão de desfinanciamento que é contínuo, progressivo e que vem ao longo do tempo matando a capacidade de reação. A nossa certeza nesse processo todo é que os processos de trabalho têm que mudar. E isso, nós somos responsáveis por eles. Essa discussão da formação do estudante, ela não está posta lá na gestão, ela está posta também dentro das escolas, das áreas de ensino, das universidades. A partir daí,
sobre esses pontos. E agora precisa abrir, Alcindo, que a gente possa adentrar as universidades discutindo saúde pública, né, que é um fator quase proibido. A gente não consegue dialogar fácil com o estudante de uma escola quando o assunto é saúde pública, porque a gente é rejeitado. Está provado agora que... Está provado agora, sabe por quê, Yasmin? Que é o SUS que vai dar essa resposta. E é a ele que tem que ser fortalecido. Eu termino dizendo o seguinte, nós temos que vencer essa epidemia, mas nós temos que estar pronto para fazer a retomada do processo. E essa retomada tem que ser feita nessa perspectiva de fortalecimento do sistema de saúde pelas bases e princípios que ele está posto na Constituição. Excelente, Jurandir. Eu vou então trazer o Alcindo, já que você citou. Alcindo, como é que você canalizaria aí o futuro da gente depois dessa pandemia? Eu sou um esperançoso crônico. Acho que as dificuldades e os problemas de saúde, particularmente, eles têm um potencial de nos permitir um upgrade nas formas de vida importantes. Para isso, nós precisamos evitar essa reação de negação. Mas eu gostaria de encerrar a participação fazendo a todos e a todas o convite que o Conselho Nacional de Saúde está fazendo. Vamos cuidar do trabalhador e da trabalhadora, porque cuidar do trabalhador e da trabalhadora, da saúde e das áreas essenciais, nesse momento, mais agudamente, é cuidar do Brasil. Porque o nosso direito, o direito que o Sistema Único de Saúde, que a Constituição fez nesse enorme avanço, que precisa ser defendido também, ele depende centralmente da capacidade, da existência de um trabalhador, de uma trabalhadora, de uma equipe bem formada e comprometida ética e politicamente com a vida das pessoas e com o cuidado em saúde das pessoas. Então, meu desfecho, meu final, Yasmin, esse convite. Vamos cuidar dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque isso é cuidar do Brasil, é cuidar de cada um de nós, e para isso, fundamentalmente, nós precisamos manter o isolamento social e nós precisamos reconhecer o trabalho de relevância de cada um e de cada uma dessas trabalhadoras que estão no cotidiano aí, ajudando a resolver o problema da pandemia. É todo mundo reconhecer que todos nós usamos o SUS, não é, Fernando? Eduardo, trazendo aqui para a gente essa longa batalha aí que os profissionais de saúde já têm na história recente. O que você espera que essa pandemia traga como resultado para essa luta? Eu acho que, primeiramente, é o reconhecimento dos profissionais de saúde. Eu acho que, principalmente no que tange a equipe multidisciplinar. O SUS, ele não concentra só no profissional médico. O SUS, ele concentra em uma gama de profissionais de saúde, que são 13 especialidades, na verdade, que em cada um na sua esfera, dentro da sua rede de saúde pública, né? Que eu acho que o sistema, a rede, nós temos que começar a realmente funcionar em rede. Se todo município, se eu começar a entrar pela atenção primária à saúde lá na alta complexidade, do jeito que deve ser feito, verificar também o sistema de financiamento do SUS também, que tem muitos municípios que necessitam disso para oferecer uma qualidade melhor na assistência. Eu acho que isso daí são ferramentas essenciais e que depois do Covid nós vamos discutir muito. Eu acho que vai ganhar muita força quanto isso. Eu gostaria de destacar um ponto no que tange aos profissionais de enfermagem. Diante dessa situação de emergência, o Conselho Federal de Enfermagem ele fez de referendo, trouxe para o Brasil as práticas avançadas, onde já é feito no mundo todo, onde enfermeiros, que já desde a legislação nossa de 86, eles podem fazer alguns procedimentos, desde que regulados por médicos em centrais de regulação de urgência e emergência à distância. Então, assim, eu aumento a minha capacidade de atendimento ao paciente crítico numa redução daquele profissional médico que está num outro atendimento de um paciente. Então, nós devemos rever, sim, os atributos e as funções de cada um dentro da rede de saúde, no que tange principalmente a rede de urgência e emergência. Nós temos uma portaria ministerial, quando se fala de urgência e emergência pré-hospitalar, de 2002, que ela precisa ser atualizada no Ministério da Saúde. Nós temos conceitos dentro do nosso Brasil, com dimensões transcontinentais, que nós devemos tratar o SUS, na verdade, pelas regiões com as características regionais. Eu vou sugerir... E temos um plano único de ação. Eduardo, perdão, como a gente realmente precisa finalizar o programa, eu vou sugerir que o pessoal entre no site do COFEM e busque se informar mais sobre esses profissionais que não são essenciais somente agora, para a gente ter uma palavrinha final bem rapidinha da Débora.
Perfeito. Então, dando já aqui um pouco da devolutiva, né? Lembrando que as estatísticas, mas principalmente as experiências de outros países, em especial com outras epidemias como Ebola, SARS, MERS, já deram algumas pistas, né? Do que é possível que a gente faça agora para que a gente consiga antever, ou pelo menos diminuir, mitigar muito os efeitos psicossociais a curto, médio e longo prazo. Então, o primeiro deles é o altruísmo, né? Eu tô aqui, eu cuido, e aí eu posso cuidar também dos profissionais de saúde. Então, se os profissionais de saúde estão na linha de frente, parte dessas pessoas da população que não precisam estar na linha de frente podem se propor a cuidar. Então, diminuir estigma, né? Diminuir a capacidade do preconceito com o profissional, né? Medo de ser contaminado no mesmo condomínio, medo de andar no mesmo transporte público. Isso precisa ser mitigado, a população pode ajudar muito. Lembrando que a sensação de solidariedade, a sensação de pertença e de acolhimento é o que faz toda a diferença a curto, médio e longo prazo. Eu vou encerrar o programa com essa sua fala, Débora. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês e que vocês levem para os profissionais com quem vocês têm contato toda a nossa admiração. O Canal Saúde tem sempre um lugar cativo para os profissionais. Muito obrigada pela participação de vocês. E assim, o Sala de Convidados completa 500 edições, dedicando esse programa a profissionais que mais do que nunca merecem todo o nosso carinho. E a gente não chegaria até aqui sem você, que acompanha a nossa programação. Eu encerro a edição de hoje, então, com um trechinho de um poema enviado pelo telespectador Hamilton Rezende, lá de Goiânia, que resume assim o nosso programa. Sala de convidados para todas as idades, sala de proteção, prevenção e promoção, sala de criatividade e de sustentabilidade, sala da cultura, da paz, da diversidade, cultura da saúde. Obrigada, Milton. A você que acompanhou o nosso programa de hoje, nosso muito obrigado. E, em especial, obrigado aos profissionais de saúde que estão a postos para proteger a gente nesse momento. A gente se encontra na próxima semana. Tchau.